E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtelândia se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar sobre Lourenço Snow, pois é, o quinto presidente da igreja. Já falamos sobre Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e agora Lourenço Snow. Bom, a gente viu que o Brigham Young ele tinha morrido ali em 1877, né? Aí só em 90, se eu não me engano, que o John Taylor virou presidente. Demoraram aí uns aninhos. Aí quando o John Taylor morreu, o Wilford Woodruff também não foi logo presidente da igreja. Demorou um pouquinho, mas depois já virou presidente. Eles estavam tentando organizar como que essa sucessão ia acontecer de uma forma, né, mais suave. O nosso personagem de hoje, Lourenço Snow, foi presidente da igreja, 3 aninhos só, pouquinho tempo. Pois é, os outros presidentes até ficaram mais tempo. Daí quando o Wilf faleceu, 1898, lembra? Ele virou 1889, virou presidente da igreja, ficou até 1898, 9 anos ali, quase fechando 10 anos como presidente. Já não foi a sorte aí do Lourenço Snow. Ele virou presidente aí logo depois que o Wilford Woodruff faleceu, né, 1800. Então, setembro de 1898, virou presidente da igreja. Em outubro de 1901, ele já faleceu. Pois é. Mas ele deixou o legado dele como presidente, que é o que a gente vai estar vendo aqui hoje. Vamos dar uma estudada, então, em algumas polêmicas do Lourenço Snow. O que ele ensinou que causou aí um burburinho dentro da igreja ou na comunidade? Bom, ele defendia a ideia de que todo homem viraria um deus, o que é uma doutrina mormon mesmo, né? Isso acabou deixando um pouquinho de burburinho na comunidade. Por quê? Porque dentro do cristianismo tradicional não tem essa ideia. Por exemplo, o Lourenço Snow tem uma frase famosa que ele frisou que Deus era assim como a gente é. Assim como o homem é hoje, Deus já foi um dia. Ah, isso causou um burburinho, né? Porque dentro do cristianismo eles não acreditam nisso, né? Então, Lourenço tentando explicar que o homem um dia vai ser como Deus, porque Deus já foi como a gente é. Eita, né? Para os outros cristãos isso aí, é polêmico, hein? Bom, uma outra polêmica aí do Lourenço Snow é a continuidade da exclusão racial. Já tinha começado mais ou menos lá com Joseph Smith, Brigham Young bateu forte em cima disso. Os próximos profetas mantiveram essa ideia, assim como o Lourenço Snow também manteve. Negro dentro da igreja não tem os mesmos privilégios. A igreja tenta se desvencilhar dessa ideia aí do racismo passado da igreja, mas ficou bem claro, difícil de conseguir jogar embaixo do tapete. Bom, mas convenhamos aí que nem a comunidade não estava muito preocupada com esse assunto, né? Estava começando? Sim, na comunidade. Na igreja, não. Então a comunidade estava ali, né? Guerra de secessão, né? O norte contra o sul, alguns defendendo a escravidão, outros defendendo que tem que liberar, né, os escravos, libertar da escravidão. Enfim, estava começando na sociedade, mas na igreja demorou muito tempo para isso ser corrigido. E hoje eu não vejo como corrigido. Foi jogado para baixo do tapete, fingir que nada aconteceu.
né? Então, não foi diferente na época de Lourenço Snow. Agora, se a gente for citar a maior polêmica que se é ouvido, o maior assunto que se é relacionado com o Lourenço Snow é dízimo. Na igreja, se você for falar Lourenço Snow, como ele se destaca? Dízimo, né? E isso, de uma maneira, pode ser considerado polêmico, porque o dízimo era cobrado dos membros da igreja? Era, tudo normal, né? O dízimo era cobrado 10%, ok, né? Mas na entrada da presidência e do Lourenço Snow, ele viu uma dificuldade financeira na igreja, precisava arrecadar mais dinheiro, o que ele fez? Intensificou a pressão sobre os membros de pagar o dízimo. E uma coisa que ficou bem visível aí na época de Lourenço Snow, quando ele começou a bater forte em cima desse negócio do dízimo, é que o dízimo era essencial para sua salvação. Bom, se o dízimo não estava sendo colocado dessa forma até então, na doutrina da igreja, a partir do presidente Snow, ele começou a falar assim, né? O dízimo é uma coisa assim muito importante. Não é só importante, como você não vai ser salvo se você não pagar o dízimo. Por que ele tomou essa atitude? Primeiro, a igreja estava numa dificuldade financeira, sim. O país estava numa dificuldade financeira. E os membros, como cidadãos dentro do país também. Né? Se o país está em crise, é porque as pessoas estão em crise também. Então, daí você pensa, no momento de crise, ele exigiu mais dinheiro dos fiéis. Obviamente, alguns que têm mais fé dentro da religião, dentro da crença, vão pagar direitinho e fazer um esforço redobrado para cumprir com esse mandamento. Até porque, se não cumprir, não vai para o céu. Não é mesmo? Só que isso criou um rebuliço dentro da igreja, porque alguns membros encararam isso como uma chantagem. Pois é, então, o dízimo era ok, o pessoal paga, né? Quem tá com dificuldade, né, deixa pra lá. Mas daí agora, você não vai pro céu se você não pagar. Tá passando maior dificuldade, tá passando fome, ainda tem que dar o 10% do que tá conseguindo. Pra igreja, vai passar mais fome ainda, daí você fala que se a gente não fizer isso, não vai pro céu. É chantagem. E aí, alguns membros ficaram revoltados. Mais uma polêmica aí dentro do mandato presidencial aí do presidente Snow é a continuidade da poligamia. Então a gente sabe, o Wilford Woodruff, ele parou com a poligamia, né? O John Taylor já estava sendo perseguido, morreu dentro dessa perseguição. O Wilford Woodruff ficou assim perdido, cara, eu tenho que acabar com isso, que não tá dando não tô dando conta. Aí ele foi lá, fez o manifesto, olha que bonito, para inglês ver, né? Porque acabar mesmo, não acabaram. Estavam fazendo o quê? Casamento escondido. E ainda falavam, né? Não, essa lei aqui é só para despistar o pessoal. A lei é de Deus e a gente vai continuar. Continuaram também no mandato presidencial aí do Lourenço Snow. Pois é, então, poligamia ainda continuava. E mais uma coisinha aí, né, pra gente citar dentro da presidência do Snow, é que ele também mantinha aquela mesma ideia anterior dos outros profetas, de que o quê? O profeta não pode errar, ele não vai errar, né? Ele tá fazendo tudo certinho. Deus, se ele vê que o profeta vai errar, ele já tira, então assim, ele nem vai escolher. O profeta tá ali, é porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá falando e ó, obediência cega no profeta aí, hein, pessoal? Bom, vamos lá então estudar um pouquinho da vida do profeta Lourenço Snow, Lorenzinho. O Enzinho, quando que ele nasceu? O Enzinho nasceu lá em 1814, né? Faleceu em 1901. O Enzinho é americano, ele nasceu em Ohio, faleceu ali com 87 anos de idade em Salt Lake mesmo. O Enzinho teve várias esposas, né? Como já é de se imaginar. Vamos dar uma olhadinha aqui das esposas dele. A primeira, Mary Adeline Goddard, Sarah Ann Pritchard, Charlotte Squires, depois Harriet Amelia Squires, olha só, Squires, outro sobrenome aqui igual, parente, provavelmente. Eleanor Holtz, Carolina Horton, Maria Elizabeth Holtz, olha só, aí, ó, sobrenome igual. Phoebe Amelia Woodruff, opa, casou com uma ex aí do Wilford Woodruff. E a última, Sarinha, ó, Sarah Minnie Ephramina Jensen. Olha, teve 42 filhos, ô louco. Uma curiosidade meio óbvia aí do Lourenço Snow é que ele foi o último profeta da igreja no século XIX e o primeiro do século XX, né? Ele ficou pouquinho tempo, 3 anos, mas foi o presidente da igreja da virada do século, olha só.
O Enzinho foi o quinto filho, olha, foi o quinto filho e o quinto presidente da igreja. Olha só o que isso significa. Nada. Mas é o quinto filho aí do Oliver com a Rosetta. Ele teve outros irmãos, outras irmãs. Entre esses irmãos, entre essas irmãs, está a Eliza Snow. Pois é, aquela que teve um casinho lá com o Joseph Smith, que Joseph brigou com a Emma. Pois é, essa Eliza Snow era irmã do Lorenzo. Bom, a vida do Enzinho não foi muito fácil, trabalhou na fazenda com a família, mas mesmo trabalhando na fazenda, também a família dele deu uma prioridade boa aí para a educação, né? Porque a maior parte do pessoal que trabalhava na fazenda meio que não vai para a escola, não estuda, né? Não foi o caso da família dele. Então, ele teve a oportunidade de trabalhar pesado ali na fazenda, mas também teve aí os estudos dele. Só que esses estudos foram feitos numa escola que ela foi fundada pela igreja presbiteriana. Então ele já teve aí essa introdução até à religiosidade presbiteriana. Um pouquinho na igreja deles, mas né, depois conheceu os Mormons. Os Mormons, quem são os Mormons? Pois é, lembra que a gente falou que o Enzinho nasceu lá em Ohio? Ohio aconteceu muita coisa da igreja, ó. Se ele é de 1814, Joseph é de 1805, né, uns 10 aninhos aí de diferença, vamos arredondar. Quando Joseph começou a igreja, em 30, ele estava com 15 anos, estava na adolescência dele. Pois é, a fazenda da família Snow ficava a 6 quilômetros de Hiram, né? Lembra, a gente falou de Hiram, se eu não me engano, Hiram foi onde Joseph levou o peixe-pena, eu acho que foi. É muita informação. Mas, né, 6 quilômetrozinho aí da fazenda do Snow, então obviamente tinha grande chance dele se cruzar aí com o mormonismo, e foi isso que aconteceu. Nessa época aí de 1830, a família Snow era batista, e eles estavam, assim, sofrendo, vivendo aquele rebuliço religioso na região. Então meio que, né, tipo, tá tudo meio instável, religiosamente falando. Então todo mundo aberto aí para novas experiências, novas informações religiosas. Então, nesse contexto que a família Snow conheceu Joseph Smith. E olha só, não é coincidência, mas como que o Lorenzo Snow conseguiu conhecer a igreja? Através da Eliza, olha só, né? O interesse de Joseph estava ali na menina. O que acontece? A mãe e a filha, né? Então, qual que é o nome dela? Rosetta. A Rosetta e a Eliza tinham ouvido falar de um tal de livro de Mormon que estava sendo ali, né, que estava rodando, circulando a cidade ali em Ohio, e daí elas ficaram curiosas, conheceram o mormonismo. A Eliza se mudou lá para Kirtland, que fica no mesmo estado, né? Então eles estavam na cidade deles, lá não sei qual que era 6 quilômetros de Hiram, que era onde Joseph estava, e a centralzinha da igreja era em Kirtland, tudo dentro do mesmo estado de Ohio. Aí o que aconteceu, né? A mãe e a filha conheceram a igreja e acabou que a Eliza resolveu se mudar lá para Kirtland junto com o Joseph Smith. Olha só, olha só. Joseph Smith casado, tinha aquela pensãozinha, né? Aquela casinha, aquele hotelzinho. Recolheu a Eliza Snow em casa, olha só. Obviamente, sem segundas intenções, né? Só o trabalho do Senhor mesmo sendo feito. A Eliza virou membro da igreja ali e ela convidou o irmão, né, o Enzinho, para vir. Pô, vem aqui para Kirtland, né? É legal aqui, bacana. Inclusive, eles têm uma escola, né, umas aulas de hebreu. Eu acho que tu vai gostar, hein? Vem para cá, dá uma visitadinha, vem participar dessas aulas de hebreu e a gente conversa. Olha só. O Enzinho veio, e isso a gente já está falando ali de 1836. Então, em junho de 1836, ele veio para Kirtland, deu uma olhadinha, conheceu a igreja, olha só, ficou impressionado, que coisa legal, que coisa bacana, e foi batizado na igreja por um dos 12 apóstolos, que era o John Boynton. E o que será que aconteceu com o Enzinho logo em seguida? Vamos ver quem que acerta. No ano seguinte, já logo em seguida, ele entrar para a igreja, o que aconteceu? Quem falou que ele foi para a missão, acertou, pois é, né? Entra homem na igreja, não escapa, vai logo para a missão, que tem esse serviço aí de espalhar a obra, né? Então já é chamado, vai para a missão.
Então, em 1837 ele já foi para a missão, sem nada, vai sem dinheiro, sem nada, vai, né, e ajuda aí, faz o que você pode. O que estava acontecendo nessa época? Vamos contextualizar um pouquinho, 1837, 1838, o que aconteceu? Né? Aquele golpezinho do Kirtland Safety Society, né, lembra? Criaram aquele banco todo irregular, juntaram o dinheiro de todo mundo da igreja, aí o que aconteceu? Faliu o banco, Joseph foi expulso de Kirtland, né, os membros ficaram chateados, né, um tanto foi com ele, mas um bom tanto ficou em Kirtland e acabou se reorganizando religiosamente falando, né. Então nessa época aí o Enzinho estava em missão, acabou retornando, né, em 1838, então Joseph teve que sair de Ohio, né, em Kirtland, para ir para o Missouri. Eles foram para Far West, a família Snow acabou se mudando para o Missouri, né, em Far West, e o Enzinho ficou doente, pois ele ficou bem doente mesmo, ficou semanas sendo cuidado pela própria irmã dele, né, a Elisa. Bom, o Enzinho melhorou, né, estava doente, ficou bom, tá bom agora, e agora, o que aconteceu com ele logo em seguida, depois que ele ficou bom? Ah! Quem falou que ele foi mandado para a missão de novo, acertou. Muito bem, ele foi mandado para a missão agora de novo, foi para Illinois e Kentucky, né, outros estados, logo em seguida, né, no mesmo ano, ali, 1838. Então, em 38 ele foi para a missão de novo, passou ali Illinois, Kentucky, depois ele voltou para Ohio, né, não na mesma cidade, mas ali em umas outras cidades, estava pregando, mandava até um dinheirinho para casa, para a família dele, e terminou essa missão dele, essa leva de missões aí em 1840. Lembrando que em 1840 a igreja já não estava mais lá em Missouri, né? Já estava em Illinois, né? Nauvoo. Chegaram na cidade, era Commerce, depois mudaram o nome para Nauvoo e ficaram lá. Então, em 1840, Joseph ainda estava vivo, né? Mas eles já tinham sido expulsos, teve toda aquela guerra enquanto o Enzinho estava na missão. Toda aquela baixaria da igreja de invadir algumas terras, né, que o Thomas B. Marsh ficou revoltado e saiu da igreja, pois é, de a igreja atacar, saquear e fazer muita coisa ruim, o Enzinho não presenciou, né, ele estava longe em missão. Retornou já em 1840, morando em Nauvoo, Illinois, se juntou à família dele. Bom, uma super novidade para vocês. Depois que o Enzinho terminou essa missão dele, ele veio para Nauvoo, Illinois, e adivinha o que aconteceu logo em seguida com o Enzinho? Ah, quero ver se minha Bruni tá certa. Ele foi mandado para a missão de novo. O cara acabou de chegar na missão, ele foi mandado para a missão de novo. Só que agora já era uma missão diferente, né? Ele foi para onde? Para Inglaterra, veio para Inglaterra, né? Teve uma viagem bem difícil, né, está registrado que a viagem aí de Nova York para a Inglaterra, eles param ali em Liverpool, então já fica meio que caminho, porque, ó, Liverpool é 40 minutinhos dirigindo daqui de Manchester, né, então eles trabalharam bastante na região de Manchester, então a igreja tem essa história bem longa, é 1839, imagina, né, o início da igreja, aqui já estava sendo pregado o evangelho forte, né, então nessa região, Manchester, próprio Liverpool, Birmingham também é tipo 1h30, daqui é tudo pertinho, né? Então, ele trabalhou ali. O Lorenzo Snow, ele veio numa leva com outras pessoas, inclusive membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Quem estava aí nessa viagem de missão com o Enzinho? Brigham Young, Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, pois é, então ele estava com um grupo bom aí de membros da igreja vindo para a Inglaterra para poder pregar o evangelho. Ele até ensinou um pouquinho em Manchester, mas ele focou mais, ele teve mais sucesso em Birmingham. Enfim, imagina, o cara conheceu a igreja em 35 e a gente está falando agora que ele fez uma missão, depois já chegou, foi para outra missão, depois chegou, foi para outra missão. Então a gente está falando agora de 1844, que é quando ele termina essa missão na Inglaterra, ele volta para os Estados Unidos. E ele já tinha ido para uma outra missão, né? Estava em Cincinnati quando ele ouviu sobre o assassinato de Joseph E. Hyrum, né? A gente está falando aí de 1844, né? Justo o ano aí que Joseph faleceu, né? Assassinado na cadeia de Carthage. O Enzinho
estava em uma outra missão lá em Cincinnati. Logo que ele ouviu falar sobre a morte dos Smith, ele já terminou essa missão dele, né, Cincinnati em Ohio, voltou, né, para a sede e para ver o que vai acontecer com a igreja. Ele apoiou o Brigham Young, né, então ele ficou do lado aí do quórum dos 12 apóstolos. Até faz sentido porque o cara tinha acabado de voltar de uma missão na Inglaterra, onde ele estava lá junto com o Brigham. Então faz sentido que ele tivesse favorável à organização do quórum dos 12 assumir a presidência da igreja. 1852, que foi quando a igreja assumiu oficialmente a poligamia, né? Mas a gente já vê, acontecia muito antes, né? A igreja só negava. Então, em 1845, o Enzinho casou com 2, 46 ele casou com mais 2 e foi casando, né? Foi casando. Bom, a gente não vai citar tudo, né? Que é muita informação. Só corrigir um negócio aqui, eu falei que ele casou com a Phoebe, que devia ser uma ex-esposa do Wilford Woodruff. Não era filha. Eu acho que a gente até citou aí no episódio do Wilford que o Lorenzo Snow tinha casado com uma das filhas dele. Pois é, né? Então a Phoebe Amelia Woodruff, na verdade, era filha do Wilfordinho, né? Aí casou com ele. E olha só, ela é de 42. 1842. O Lorenzo é de 1814. Isso aí dá 28 anos de diferença de idade. Tá, já vi piores, né? Mas, por exemplo, a última esposa dele, vamos dar uma olhada aqui, Sarah Ephramina Jensen, ela é de 1855. Então aí, ó, 41 anos de diferença. Aí já é bastante coisa, né? 41 anos. 41 anos de diferença da esposa, a última esposa dele. Ele casou com ela em 1871, né? Ele faleceu em 1901, né? Então ele já tinha aposentado, né, da poligamia pessoal dele, a princípio, né? Pelo que a gente sabe de registros. Mas olha que interessante, a última filha dele, Rhea Lucille Snow, estava vendo aqui, ó, que é minha filha com essa última esposa aí, a Sarah. Essa Rhea, a filha mais nova dele, morreu em 1976. Aí, nos anos 70, ainda tinha filha do Lorenzo Snow viva, imagina? É louco. Bom, 1849, o Enzinho virou aí membro do quórum dos 12 apóstolos. Inclusive, no mesmo dia que ele virou um dos 12 apóstolos, também o Franklin... Como que é o nome do cara? Franklin D. Richards e o Erastus Snow também viraram membros do quórum dos 12 apóstolos, junto com ele. O Erastus, a gente já fez um episódio específico sobre ele. Né, não foi uma figura muito proeminente na igreja, mas é um nome que a gente sempre vê para lá e para cá. Em 1851 ele já foi mandado para a missão de volta, para a Inglaterra de volta. Lá ele conseguiu encontrar um italiano que ajudou a traduzir o livro de Mórmon, né, pela primeira vez pro italiano, né? O Lorenzo, ele conseguiu fazer isso. Ele não falava italiano, mas encontrou alguém que falasse para fazer essa tradução. Mamma mia. Em 1864 ele foi para missão numa ilha chamada Ilha Sanduíche. É uma das ilhazinhas ali perto do Havaí. Olha só quem foi com ele: Joseph F. Smith, que virou um presidente da igreja, e Ezra Taft Benson também, aí, outro presidente da igreja futuro, que foram aí para a mesma missão junto com o Lorenzinho, né? Algumas outras informações importantes sobre o Enzinho: ele foi preso, né? Pois é, 1885 até 1886, foi preso pela questão aí da poligamia, né? Tá vivendo com mais de uma mulher, era contra a regra. Mas depois foi perdoado, né? Ele foi perdoado pelo presidente dos Estados Unidos na época, que era o Grover Cleveland. Depois ele virou presidente do quórum dos 12 apóstolos e também foi presidente do templo de Salt Lake City, né? Bom, voltando aí nessa questão do dízimo, teve um bafafá também, porque no discurso do Lorenzo Snow, ele citou assim: que todo homem, mulher e criança que tem recursos pague 1/10 de seus rendimentos como dízimo. Só que o que acontece? O manual atual da igreja pegou esse discurso do Lorenzo Snow e retirou a parte que tem recursos. Então, todo homem, mulher, criança que tem recurso paga o dízimo. A igreja tirou o que tem recurso. Então, é todo homem, mulher e criança
pague o dízimo. Opa, deu uma alteradinha, né? É importante? Eu acho uma alteração importante. Bom, vamos lá para os vídeos então? É os videozinhos que a gente coleta, né, e compartilha. Então, de volta, fiz a tradução por inteligência artificial. O vídeo é de 1978, né, intitulado Os Presidentes da Igreja, né, Lorenzo Snow, em que a igreja ali nos anos 70 estava desenvolvendo vídeos sobre todos os profetas antigos da igreja. Depois de uma visita com o presidente Lorenzo Snow, perto do final de sua vida, um ministro protestante da Carolina do Sul, o reverendo doutor, o presidente, descreveu sua experiência. Bem, eu esperava encontrar intelectualidade, benevolência e dignidade no rosto do presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas fiquei surpreso ao ver o rosto mais santo que já tive o privilégio de contemplar. O homem não pode ser reduzido a uma descrição comum. Em um dia de primavera, 3 de abril de 1814, um futuro profeta chamado Lorenzo nasceu em um pequeno assentamento em Ohio, então a fronteira oeste dos Estados Unidos. Ganhar a vida em Mantua, Ohio, não era fácil. Levava 6 meses para fazer a viagem de ida e volta a Nova Orleans, o mercado de agricultores mais próximo. Assim, à medida que Lorenzo crescia para a adolescência, tornou-se seu trabalho cuidar da fazenda na ausência de seu pai. Ele escreveu uma vez em seu diário que aprendeu de forma contundente a importância do trabalho árduo e a desonra do tempo desperdiçado. Conosco, os estudos de livros e a escolaridade estavam sempre presentes. Nunca soubemos o que era estar ocioso. Na casa de neve, a religião também era importante. Escrituras, estudo e oração eram o costume diário. Ao longo de sua juventude, Lorenzo era conhecido por sua organização e precisão. Internamente, ele ansiava por uma carreira militar, e anos depois, seu desejo foi parcialmente realizado quando se tornou capitão na Legião de Nauvoo. Suas ambições militares juvenis o levaram ao Oberlin College, em Ohio. Foi lá que ele recebeu uma carta de sua irmã Elisa, instando-o a se juntar a ela em Kirtland, para se matricular em uma escola recém-organizada, onde ele poderia realizar a ambição de estudar a língua hebraica. Elisa R. Snow havia encontrado os Mormons e se juntado à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na primavera de 1835. Ela estava agora morando na casa de Joseph Smith e ensinando seus filhos. A convite dela, Lorenzo mudou-se para Kirtland, onde conheceu o profeta Joseph Smith e outros líderes da igreja. Essas associações levaram ao seu batismo no rio Chagrin, que atravessa Kirtland, no início do verão de 1836. Lorenzo escreveu mais tarde que 2 ou 3 semanas após seu batismo e confirmação, ele foi tomado por um desejo intenso de um testemunho completo da verdade, e assim buscou isolamento em uma área arborizada. Mal abri meus lábios em um esforço para orar, quando ouvi um som, logo acima da minha cabeça, como o farfalhar de vestes de seda, e imediatamente, o Espírito de Deus desceu sobre mim, envolvendo completamente todo o meu ser, preenchendo-me da cabeça aos pés. E a alegria e felicidade que senti. Eu então recebi um conhecimento perfeito de que Deus vive, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, da restauração do santo sacerdócio e da plenitude do Evangelho. Foi um batismo completo, uma imersão tangível no Espírito Santo e ainda mais real e física em seu efeito, sobre cada parte do meu sistema do que a imersão pela água. A doce lembrança dessas experiências gloriosas, desde aquele tempo até o presente,
trazem-nas frescas diante de mim, impartindo uma influência inspiradora que permeia todo o meu ser. E confio bem até o fim da minha existência terrena. Alguns anos depois, ele foi favorecido com outra revelação pessoal de Lorenzo. Os olhos do meu entendimento foram abertos e eu vi tão claro quanto o sol ao meio-dia, com maravilha e espanto, o caminho de Deus e do homem. Como o homem é agora Deus, já foi. Como Deus é agora, o homem pode se tornar. Na primavera de 1837, Lorenzo partiu, a pé e sozinho, como missionário para as igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta primeira curta missão foi realizada em seu estado natal e ele teve o privilégio de converter muitos de seus parentes. Ele adquiriu uma profunda compreensão do trabalho missionário da Igreja Restaurada e mais tarde comentou que, de todas as suas missões, nenhuma foi mais emocionante ou de maior proveito para ele. Em 1849, quando Lorenzo tinha 34 anos, ele foi ordenado apóstolo. Logo depois, ele foi chamado para abrir a missão italiana, uma tarefa difícil devido à perseguição religiosa na Itália. Por meses, os missionários não conseguiram pregar em público. Então, um dia, o jovem filho de uma família protestante na região do Piemonte, no norte da Itália, estava à beira da morte. O elder Snow e seu companheiro perceberam que se ele fosse curado através de sua administração do sacerdócio, as pessoas finalmente os aceitariam como verdadeiros servos de Deus. Os élderes jejuaram, depois subiram a uma encosta da montanha para suplicar ao Senhor pela vida da criança. Lorenzo Snow mais tarde escreveu sobre seus sentimentos naquela ocasião. Enquanto refletia sobre o caminho que desejávamos seguir, as reivindicações que em breve deveríamos apresentar ao mundo, considerei esta circunstância como de grande importância. Não conheço nenhum sacrifício que eu possa fazer que não esteja disposto a oferecer, para que o Senhor possa atender nossos pedidos. A criança foi curada. E em 2 semanas, uma ala da igreja foi organizada na Itália. Mas em Salt Lake City, a esposa de Lorenzo Snow, Charlotte, de repente adoeceu. Ela faleceu dentro de 3 semanas após o elder Snow ter oferecido seu sacrifício ao Senhor. Após seu retorno da Itália, o elder Snow foi chamado para levar 50 famílias para o condado de Box Elder, no norte de Utah, para fortalecer os assentamentos lá. Estabelecendo-se em Brigham City, ele continuou como líder da igreja e construtor da comunidade por 9 anos, quando foi novamente chamado para o exterior. Desta vez para o Havaí, então conhecido como as Ilhas Sandwich. Lá, Walter Gibson, um elder apóstata, havia reorganizado a igreja, de acordo com suas próprias ideias. Ele exigia pagamento para ordenar os santos nativos a cargos no sacerdócio e, de outras formas, violava os procedimentos autorizados da igreja. Ao chegar à ilha de Maui, Lorenzo Snow e seu grupo estavam remando em direção à costa, que, quando seu pequeno barco virou na passagem estreita entre os recifes de coral. Todos, exceto o elder Snow, foram encontrados em poucos momentos, mas levou 15 minutos até que seu corpo fosse encontrado e trazido à superfície. Após 1 hora tentando reanimá-lo com métodos comuns da época, um irmão foi inspirado a usar a respiração boca a boca, que era desconhecida na época, e logo o elder Snow recuperou a consciência. Após os assuntos da igreja no Havaí serem organizados, o elder Snow retornou à sua missão anterior em Brigham City, onde ele organizou com sucesso a Associação Cooperativa de Brigham City, uma cooperativa mercantil e de manufatura, que prosperou até a depressão da década de 1890. O sucesso deste e de outros empreendimentos semelhantes atraiu a atenção de toda a igreja.
Ao longo de sua missão terrena, Lorenzo Snow foi um grande instrumento para o Senhor na realização de muitos milagres. Isso foi um cumprimento direto de sua bênção patriarcal, pronunciada sobre ele quando tinha 22 anos por Joseph Smith Sr., que disse: Tu tens uma grande obra a realizar em teu dia e geração. Terás fé, mesmo como a do irmão de Jared. Não haverá homem mais poderoso na terra do que tu. Se for conveniente, os mortos se levantarão e virão ao teu chamado. Esta profecia teve cumprimento literal muitas vezes. Um desses incidentes ocorreu quando o Elder Snow retornou a Brigham City em 1891, em uma designação de conferência. Enquanto falava, ele recebeu uma nota informando que uma jovem, Ella Jensen, havia morrido de escarlatina e pedindo-lhe para organizar o programa do funeral. O Elder Snow se desculpou da reunião e foi para a casa da menina. Seu pai, Jacob Jensen, conta a história com estas palavras. O presidente Snow perguntou se tínhamos algum óleo consagrado em casa. Fiquei muito surpreso, mas disse que sim, e o peguei para ele. Durante a administração, ele disse: Querida Ella, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, que volte e viva. Sua missão não terminou. Depois de terminar a bênção, ele se virou para minha esposa e para mim e disse: Agora não lamentem ou se entristeçam mais. Estamos ocupados e devemos ir. Mas vocês apenas sejam pacientes e esperem, e não lamentem. Bem, cerca de 1 hora se passou, e de repente ela abriu os olhos. Ela olhou ao redor da sala, e a primeira coisa que disse foi: Onde ele está? Onde ele está? E nós perguntamos: Onde está quem? Ora, o irmão Snow, ela respondeu. Ele me chamou de volta. Ela, que então deu um relato emocionante de sua visita ao mundo espiritual, viveu para se tornar mãe de 8 filhos. Lorenzo Snow realmente tinha um grande trabalho a realizar em seu tempo e geração. Ele foi um mestre-escola, um defensor da educação, um gestor de empreendimentos financeiros e serviu por 30 anos na legislatura territorial. Ele foi um dos grandes missionários dos tempos modernos. Ele foi um dos privilegiados a oferecer uma oração no topo do Monte das Oliveiras na rededicação da Palestina para o retorno dos judeus. Ele foi conselheiro do presidente Brigham Young e o primeiro presidente do Templo de Salt Lake. Então, em 1898, aos 84 anos, ele enfrentou um desafio que o levou a uma profunda busca espiritual e intensa súplica ao Senhor. Com a morte do presidente Wilford Woodruff, ele se tornou responsável por liderar a igreja, devido à sua posição como presidente dos 12. Ele questionou sua capacidade de cumprir uma responsabilidade tão pesada em sua idade avançada. Além disso, a igreja estava profundamente endividada após longos anos de perseguição sob as leis anti-poligamia. Ele foi ao templo de Salt Lake uma noite, buscando o conselho do Senhor sobre o que deveria fazer. No templo, o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. Ele o instruiu a reorganizar a primeira presidência imediatamente, em vez de esperar como era o costume até então. Uma neta de Lorenzo Snow deu mais detalhes sobre sua experiência. E então, o vovô me contou que o Salvador é uma pessoa gloriosa, com uma glória de brancura e brilho que ele mal podia olhar para ele. E então, o vovô colocou sua mão direita na minha cabeça e disse: Agora, neta, quero que você se lembre de que este é o testemunho do seu avô, que ele te contou com seus próprios lábios, que ele realmente viu o Salvador aqui no templo e conversou com ele face a face. Após tal manifestação, e à luz de sua humildade básica, é compreensível que o presidente Snow tenha comentado mais tarde: Eu não quero que esta administração seja conhecida como a administração de Lorenzo Snow, mas como a de Deus, em e através de
Lorenzo Snow. Ele sempre tentou viver de modo que pudesse proferir esta oração. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da vida eterna, claramente agora. Durante sua administração, o presidente Snow enfrentou o desafio de aliviar o fardo das dívidas da igreja, contraídas em parte devido ao ato Edmund Stucker, que havia exigido que a igreja entregasse seus recursos ao governo federal. O presidente Snow conseguiu reduzir a dívida, ao reenfatizar a lei do dízimo. Chegou agora o momento para que todo santo dos últimos dias, que se considera um santo, pague seu dízimo integralmente, a partir de hoje. Essa é a palavra do Senhor para você, e será a palavra do Senhor para cada assentamento em toda a Sião. Esta é a resposta para o nosso problema financeiro. Mesmo que como igreja estejamos profundamente endividados, eu vos digo que se este povo pagar um pleno conhecimento oculto, as correntes do endividamento serão removidas de nós. Apesar de sua idade, seus 3 anos como presidente da igreja foram servidos com incrível vigor de mente e corpo. Sua natureza gentil e humilde conquistou o amor de todos os santos, especialmente das crianças, que aproveitavam toda a oportunidade para lhe trazer flores e demonstrar seu carinho. Quando ele faleceu em Salt Lake City, aos 87 anos, as crianças novamente lhe prestaram homenagem. Mais de 1.000 crianças de escola dominical, bem arrumadas, formando uma guarda de honra de 1 quilômetro de extensão, lançaram flores sobre o caminho do cortejo fúnebre. De fato, sua vida foi uma extensão daquele semblante nobre descrito pelo reverendo presidente. Fiquei surpreso ao ver o rosto mais santo que já tive o privilégio de contemplar. Outro ministro protestante também reconheceu em presidente Snow aquilo que os santos próprios respeitavam e valorizavam em seu amado profeta. O tom de seu espírito é tão gentil quanto o de uma criança. Você é apresentado a ele, você está satisfeito com ele, você conversa com ele, você gosta dele, você passa muito tempo com ele, você o ama. Bom, agora a gente tem um videozinho aqui do ano seguinte, 1979, Janelas dos Céus, né, onde fala sobre aquele discurso, aquela situação difícil do país em que o Lorenzo Snow teve que contornar, e ele recebeu uma revelação divina de que a igreja tinha que começar a pegar mais pesado na questão do dízimo. O senhor está ciente do fato de que esta igreja deve mais de 2 milhões de dólares. Receio que não conseguiríamos nem 20 centavos de crédito, mesmo se dessemos o tabernáculo como garantia. Desde que o governo assumiu as propriedades e os bens da igreja, há 11 anos, já gastamos milhões tentando recuperá-los, e ainda assim não tivemos sucesso. Agora, não quero parecer alarmista, presidente Snow, mas com esse endividamento, a igreja está realmente em cativeiro. Agora, por exemplo, essas notas estão vencidas e exigíveis. Algumas já estão atrasadas. E o fim não está à vista. Isso é verdade, irmão Gás. O fim não está à vista. Irmãos, ninguém percebe mais do que eu a dificuldade financeira em que estamos. Mas, no momento, estou sem saber o que fazer. O Senhor nos ajudará a resolver isso do seu próprio modo e no seu devido tempo. Disso eu tenho certeza absoluta. William, tenho algo a dizer para você e sua mãe. Tenho que ir para St. George e gostaria que vocês dois fossem comigo. São Jorge? Qual é o motivo da viagem, padre? Essa é uma viagem muito difícil, Lorenzo. Aguenta. Você tem que ir? Espere um minuto. Aguentar, um de cada vez.
Mãe, vou levar você para cuidar de mim. E se o Senhor quer que eu vá para St. George, tenho certeza de que Ele vai me abençoar com a saúde e a força necessária. O Senhor me chamou para St. George. Mas por quê? Por quê? Se ao menos Ele manifestasse sua vontade para mim. Vamos te levar para a cama, Lorenzo. Você precisa guardar suas forças para a conferência de amanhã. Sim, mãe. Sim. Como todos sabem, este foi de fato o inverno mais seco registrado em 35 longos anos. E o inverno anterior, o que o precedeu, foi o mais seco em 34 anos. Também um período considerável. A montanha Pine Valley, que normalmente fica coberta de neve, está relativamente deserta, com a alfafa e o grão secando. E essa terrível seca. Obrigado. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sinto-me profundamente solidário com todos vocês por causa das severas condições de seca que estamos enfrentando neste momento. Permitam-me dizer que, embora não estejamos sofrendo tanto com a seca no norte, o jugo da opressão pesa fortemente sobre a Igreja por causa de nossas dívidas. A Igreja precisa encontrar outra maneira de pagar suas contas. Precisamos encontrar uma solução permanente para nossos problemas financeiros. Agora, eu realmente não sei exatamente por qual motivo o Senhor me chamou para a cidade de St. George. Meus queridos irmãos e irmãs, agora entendo com uma clareza muito maior em que exatamente estamos falhando como um povo de Deus em cumprir plenamente as alianças sagradas que fizemos com Ele. Percebo com grande preocupação que estamos negligenciando uma das leis mais fundamentais e sagradas de todas, a lei divina do dízimo, que é tão essencial para o nosso progresso espiritual e bem-estar. Chegou o momento crucial para todo santo dos últimos dias que verdadeiramente se considera um santo fiel pagar o dízimo integralmente e de forma completa a partir de hoje. Essa é a palavra clara e inquestionável do Senhor para todos vocês, seus amados filhos e filhas. E ainda assim, nós nos tornaremos um povo verdadeiramente próspero. Olá, meus queridos irmãos. Oi, bispo. Aqui está o meu décimo. Muito bem. Aqui está uma das minhas galinhas como dízimo, bispo. Diga, o resto das suas galinhas é tão bom quanto esta, Teddy? Bem, quase tão boas, bispo. Achei que o senhor deveria receber a melhor. Deus te abençoe. Os santos estão absorvendo o espírito da lei do dízimo. E o bom povo de Dixie não está apenas pagando um décimo, mas deve estar dando tudo o que tem para a obra do Senhor. É o primeiro dia oficial do verão e até agora ainda não tivemos nenhuma chuva. Não chore. Não chore, mãe.
profeta do Senhor nos prometeu chuva. Ele virá. Porque fui tão profundamente inspirado e compelido a fazer todas essas promessas solenes e importantes às boas, honradas e confiantes pessoas de St. George, se no final das contas essas promessas não serão de forma alguma cumpridas ou honradas. Pai, Tu is here as well. Mas é isso aí, pessoal. Já deu para conhecer um pouco sobre o Lorenzo Snow, né? Aquele presidente do barbão, né? É o mais conhecido, que tem a barbinha maior. Bem conhecido por essa questão do dízimo, né? Pegar um pouquinho mais pesado em cima disso. Continuou com a poligamia, mesmo depois do manifesto. Foi um presidente de duração curta, 3 aninhos. A gente vai ficando por aqui com esse episódio. Não esquece, dá o likezinho, dá uma compartilhada para alguém que acha que interessa. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.